Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Eu sempre pego no pé. Você confia no que você está cantando? Nem responder para o padre responde, coisa feia. Vocês acreditam no que vocês estão cantando? Sim ou não? Então vamos cantar com a boca aberta para sair o som da nossa boca. Juntos? Os julgamentos do Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Pode ser mais forte ainda. Os julgamentos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. São duas coisas que sempre aparecem nessas homilias quando eu começo a fazer de quinta-feira: a fraqueza do Salmo e o João. O João é eu falo claramente, o João é alguém que, se você vir na Canção Nova e não conhecer o João, você não veio na Canção Nova. Faça a experiência, porque o João também é ponto de encontro aqui com Deus. Quer alguém que reflita mais Deus necessitado aqui, ó? Né? Vai lá, João, senta lá, senão você vai chamar mais a atenção do compadre. Ele sabe que eu vou falar isso, ele vem, aí depois ele volta para o lugar dele. Né, João? Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Nós cantamos isso, mas muitas vezes nós não percebemos o que estamos cantando. Pensemos um pouco no que diz o Salmo e pensemos nas nossas atitudes ou numa atitude que deve ser condenada. Padre, Deus condena alguém? Calma, não coloque palavras na minha boca.
Primeiramente, o Salmo diz: os julgamentos do Senhor são corretos, ou seja, Deus não falha. Se a justiça humana falha, e a gente tem visto, com o perdão da palavra, uma bagunça, manda prender, manda soltar, tira, põe, primeira instância, segunda instância, faz, não faz, é culpado, não é culpado, vai não ser para onde. É uma confusão, e aqui eu não estou falando do nosso sistema jurídico, mas eu estou dizendo sim, que existe muita brecha na lei para que até a mentira se torne verdade. E isso eu não tenho medo nenhum, porque os próprios juristas dizem isso, porque é o papel deles. O papel do jurista é encontrar brechas na lei para que o seu cliente não seja penalizado. Isso é o papel de um advogado, é o papel de um juiz, enfim, de todas essas pessoas que trabalham nisso. Mas, quando nós manifestamos os julgamentos do Senhor são corretos, porque para o Senhor não existe meias verdades. Ou é verdade ou não é verdade. Não existe segunda instância. Não existe primeira instância. Existe amor. E o nosso julgamento diante do Senhor é o próprio amor que vai nos julgar. Tem um autor que diz que o julgamento final, para dar uma imagem, porque não dá para nós dizermos do que é o julgamento final, ou do que é o julgamento particular, o que cada um de nós iremos passar um dia. É como se esse autor dizendo que o amor estará à nossa frente, e esse amor, sem dizer uma só palavra, vai estar diante de nós, e nós vamos estar dizendo: mas eu poderia ter feito diferente. Mas eu poderia ter amado mais. Mas eu poderia ter buscado mais ser santo, lutado mais para ser santo. E o amor, que é Deus, não falará uma só palavra. Mas a nossa consciência diante do amor que é Deus, isto é o julgamento correto. Sem acusar, apenas nos levando para tomarmos consciência do que fizemos. Enquanto caminhamos neste mundo, claro que contamos com a misericórdia. Claro que contamos, porque Deus não quer perder ninguém. E porque não quer perder ninguém, nos dá sempre uma nova chance. Caiu, Ele mesmo vai nos buscar no buraco que nós nos enfiarmos, enquanto caminharmos aqui. Mas o Salmo vai dizer do julgamento lá, daquele que não tem mais volta. Aquele julgamento lá, quando nós nos encontrarmos no nosso encontro derradeiro, quando nós tivermos já passado dessa, e nos encontrarmos com o amor, sem dizer uma só palavra de acusação. Isso é o julgamento correto. Mas não somente correto, vai dizer o Salmo, também é justo. E o julgamento justo não é nos dar o que nós merecemos, mas é dar o que nós precisamos. Este julgamento que nos dará o que nós precisamos é porque vai depender das escolhas que eu faço aqui. Imaginemos uma coisa, que eu não estou fazendo nada de forma apelativa, mas imaginemos. Deus quer nos levar para o céu na eternidade. Mas por nós termos escolhido ficar longe e afastado dele, o que é que nós precisaríamos naquela hora? Só que aquela hora não vai ter mais tempo. Naquele momento, o Senhor vai querer nos salvar, mas nós é que não teremos mais tempo. Padre, o que fazer para não chegar nessa hora? E sermos julgados, porque o Salmo diz isso,
é um julgamento. Para nós não sermos julgados com o ser correto de Deus e com o ser justo de Deus e não irmos para o céu. Aí, como diz o Evangelho, é preciso que nós encaremos, reconhecendo o que é que nos paralisa. Existia ali, vai dizer o Evangelho, um paralítico que não conseguia andar. Claro que o Evangelho de Mateus ele não traz muitos detalhes, mas os outros evangelistas traz detalhes. 4 homens levaram este paralítico até Jesus. Quando chegaram no lugar onde Jesus estava, não conseguiam entrar por causa da multidão que estava em volta de Jesus. E quando chegaram até lá, não conseguindo entrar, abriram o teto. Eu imagino a casa de Pedro, como Pedro deve ter ficado em paz. Acabaram de acabar com o meu telhado para colocar esse homem aqui dentro. Mas aí Pedro, eu estou dizendo o que está nas entrelinhas. Tiraram o telhado, colocaram o homem pelo telhado. Imagina, tem uma pessoa muito importante na sua casa e é tamanha a procura para essa pessoa que vão quebrar a janela da sua casa para colocar alguém lá dentro. Você vai ficar feliz? Meu Deus, como é triste a gente fazer uma pergunta e não ter uma alma penada para responder. Você está aqui ainda? Então tá bom. Então responda sem educação. Eu aprendi com a minha mãe, ela deve estar me vendo agora, eu aprendi com a minha mãe a responder aos outros quando eles fazem perguntas. A sua mãe não ajudou, não? Não te ensinou isso? Então você ficaria tranquilo se alguém tirasse a janela, tirasse o teto da tua casa, sim ou não? Olha que bonito, gente. Quando é assim, até o João veio de novo. João, vai para lá, João, senão você chama mais atenção que o padre. Chegando lá, Jesus faz uma coisa para este homem completamente diferente daquilo que eles queriam. Imagina, é um paralítico diante de Deus, mas ninguém sabia que era Deus, sabia que era um homem que tinha feito muitos milagres. E aí chega este homem, paralítico, Jesus diz uma coisa: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Loucura, né? O que é que tem a ver pecado com a paralisia daquele homem? É porque Deus não vê as aparências. Deus, por isso que os julgamentos dele são corretos e justos, porque ele não vê as aparências, ele vê o coração. Então, para nós identificarmos o que é que nos paralisa no caminho que temos que percorrer até chegar o justo juízo de Deus, é preciso identificar o que nos paralisa. E a primeira coisa que te paralisa é o pecado. Por isso que Jesus não disse para esse homem: levanta e anda, como ele disse outras vezes. Como Jesus disse para o cego para ele enxergar, como Jesus disse para o mudo falar, como Jesus disse: sai deste homem, para aquele que estava possuído. Jesus poderia ter dito isto, mas o que estava paralisando aquele homem não era apenas a paralisia física, mas era o que o estava impedindo de caminhar para o justo juízo. Era isso que Jesus precisava curar aquele homem. Era isto que Jesus precisava manifestar o seu poder ali. Por quê? Vai dizer o Evangelho, como é que um ser humano pode perdoar pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? Mas calma, antes de nós entrarmos nisso, é preciso romper com o pecado. É preciso romper com todas as coisas que nos levam a ser paralisados espiritualmente. Porque nós podemos ser paralíticos das pernas,
Nós podemos estar fisicamente como este homem, mas se o nosso coração estiver livre, nós caminharemos para o julgamento que é correto e justo e entraremos no céu. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Não vou perguntar mais não, senão você não responde, eu fico triste. Levanta a mão, quem quer ir para o céu? Não falei para falar? É tudo ao contrário. Quando eu falo fala, ninguém fala. Quando eu falo não é para falar, eu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Só levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje? Tudo bem. Eu te entendo. Você ainda precisa saber quais são as suas paralisias, não é? A primeira, saia desta missa com uma chavinha mudada na sua cabeça. É preciso romper com o pecado. Padre, mas são aqueles pecadinhos de estimação. Eu tenho estima por cachorrinho, por gato, por bichinho de estimação. Estou falando, padre, o senhor já ouviu isso? Não, padre, eu só tenho aqueles pecados de estimação. Se você guarda estima pelo pecado, você é um sem vergonha. Minha mãe fala, não chama o povo de sem vergonha. Eu falo porque é. Nós temos que odiar o nosso pecado. Nós temos que sentir nojo do nosso pecado. Aqui tem um sistema de incêndio. Se tivesse alguma fumacinha que subisse, já iria tocar uma sirene, já iria jogar água em nós. Por quê? Ao menor sinal de fogo deve acender o alerta contra incêndio. Um cristão deve ser assim. Ao menor sinal de pecado, deve acender nele uma chama de buscar deixar de ser um paralítico. Será que acende em nós essa luzinha? Quando nós nos encontramos em situações pequenininhas, não, padre, são só aqueles de estimação. Safados sem vergonha. Nós devemos sentir nojo. Por isso que Jesus, apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama, estou lendo o Evangelho. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados, porque muito mais do que dar a cura para as pernas daquele homem, Jesus queria entrar no coração dele e tirar aquilo que o paralisava. E a primeira coisa que o paralisa é o pecado. E que pecado é este que está te paralisando? Vejo aqui casais, jovens, senhores, senhoras, em qualquer idade. Não compactuamos mais com o pecado. Somos todos pecadores. Somos todos limitados. Somos todos fracos. Mas isso não deve servir de desculpa para nós. Porque ou nós tomamos uma atitude, uma postura cristã de caminhar para o julgamento correto e justo que é Deus, e eliminar da nossa vida toda a paralisia, ou quando nós nos depararmos diante do amor que é Deus, nós mesmos vamos sentir envergonhados e nós mesmos vamos virar as costas para o amor e caminhar para aquilo que durante a vida nós buscamos: os prazeres, as coisas fáceis, as coisas tranquilas. Nós somos muito facinhos de ser enganados. Muito facinhos de ser enganados. Bobinhos nós somos. E não estamos vendo que existe toda uma organização do inferno, vamos dizer assim, querendo fazer com que você seja um paralítico. E a primeira coisa que nos paralisa
é o pecado. Por isso Jesus não disse para aquele homem, levanta e anda. Jesus disse primeiro para aquele homem, os teus pecados estão perdoados. Porque se os teus pecados estiverem perdoados, você vai poder caminhar. Mas a segunda coisa que nos paralisa, e continuando aqui o Evangelho, vai dizer, então, alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes maus pensamentos nos vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil Jesus dizer? Jesus pode dizer as duas coisas. Mas Ele não quer somente manifestar um milagre visível. Ele quer arrancar a nossa paralisia. Mas a segunda coisa que nos causa paralisia é nos colocarmos no lugar destes mestres da lei, que estão resistindo a Deus. A nossa resistência a Deus. A nossa resistência às coisas de Deus, aos pedidos de Deus, às manifestações de Deus. Como nós estamos no mundo hoje, que vemos claramente uma resistência, uma força quase que contrária. Enquanto nós estamos aqui, não sei quantas pessoas estão aqui, não sei quantas pessoas estão me vendo, não sei quantas pessoas me verão com essa homilia, mas quantas outras, tantas e tantas, caminharão de forma contrária a tudo isso que eu estou dizendo. E que nos colocarão em resistência a Deus. Por isso que a cada dia aparece uma religião, a cada dia se funda uma igreja, a cada dia se funda uma forma diferente de crer. Porque se eu encontro uma resistência naquela forma de Deus, naquela imagem de Deus, eu crio uma outra, é muito mais fácil. Por isso você tem milhares e milhares e milhares de maneiras de acreditar em Deus, porque é muito melhor criar um Deus nas minhas mãos do que acreditar naquilo que Ele pode fazer e mais ainda naquilo que Ele nos pede. E Deus, Ele tem uma mania de nos dizer a verdade que nós não quereríamos ouvir. Por isso que nós resistimos. Quantos convites Ele nos faz? Não somente convite de trabalho, isso aí é papel dos padres. Venha trabalhar na pastoral. O senhor já chamou muita gente, padre? Hein, padre? Já chamou muita gente? Venha trabalhar na pastoral, venha fazer isso, venha fazer aquilo. Esse é o nosso trabalho. Mas Deus não convida-nos para isso. Deus nos convida a trilhar um caminho que nos levará para o julgamento correto e justo. Mas enquanto eu sou resistente a este convite, eu estou paralisado. Eu estou paralisado. Preste atenção no verbo. Na língua portuguesa é verbo de ligação, ser e estar. E eu não estou dizendo que você é paralisado. Eu estou dizendo que você está paralisado. E nós estaremos paralisados enquanto estivermos resistindo a Deus. Se a primeira coisa que nós temos que romper é com o pecado, porque o pecado, como estamos vendo nesse evangelho, nos paralisa, a segunda coisa que temos que romper é com a resistência a Deus. Não resistir mais. Confiar, porque quando o sofrimento bate na nossa porta, quando a dor ou quando qualquer coisa acontece, nós nos ajoelhamos, nós vamos para a paróquia, nós fazemos inúmeras coisas. Mas por que quando as coisas parecem que estão bem,
nós construímos um Deus aos nossos moldes. E o pior, não construímos apenas um Deus ao nosso molde, mas começamos a criticar o Deus verdadeiro, como estes homens. Este homem está blasfemando, diziam eles. Dizendo que Jesus estava blasfemando. Por quê? Não porque Jesus tinha dito somente, os teus pecados estão perdoados, mas porque Jesus não tinha feito o que eles queriam. Jesus não tinha curado aquele paralítico, como já tinha feito anteriormente. Como esses dias aí, há uns anos atrás, um fundador de uma igreja qualquer questionou por que Jesus, ao invés de fazer um milagre maior, o primeiro milagre só foi transformar água em vinho. Por que você não faz coisa melhor, safado sem vergonha? E nós, como patinhos, vamos caindo nessas enganações, porque é muito melhor que Deus se adapte a mim. E como Deus não se adapta a mim, eu construo um Deus aos meus moldes. E eu fico resistindo a Deus como Ele é. E o que nos causa isso? Paralisia. Como este homem paralisado, aqueles mestres da lei também, não paralisados nas pernas, mas paralisados no coração, resistiam a Deus. Será que nós nos encontramos dessa maneira? Ao que Deus tem nos dito, ao que Deus tem nos falado, ao que Deus tem nos convidado, ao que Deus tem nos pedido, resisto. Por quê? Eu não quero, Senhor, compromisso. Eu não quero, Senhor, entrar na igreja. Eu já ouvi isso. Eu não quero entrar na igreja, eu não quero me aproximar de Deus, porque se eu me aproximar de Deus, Ele vai me pedir para deixar a vida velha. Só que a vida velha, meu filho e minha filha, só te paralisa. Mas um dia, como diz o Salmo, nós vamos todos, paralisados ou não, nos encontrarmos diante do julgamento correto e justo. Que eu já disse, esse amor, que Deus é amor, que sem nos dizer uma palavra, vai nos fazer enxergar as nossas paralisias. Então não resista mais. Não resista mais ao que Deus tem te pedido. Não resista mais querendo construir um Deus aos seus moldes. Não resista mais colocando, não, isso é coisa da igreja, isso é coisa de história de carochinha, isso é coisa de beata. Não, não é bem assim. Porque é muito fácil não ter argumentos e dizer, não é assim, não é bem assim. Então como é que é, sabidão? Como é que é então, sabidona? Porque nós temos muita facilidade em dizer, não, não é bem assim, então me diga como que é. Perceba nas telenovelas, eu fico com raiva, porque a telenovela que aparece, eles fazem uma superprodução para tudo que não presta. E o padre como é que é? Velho, feio, barrigudo e comilão. Já viu algum tipo de padre diferente? Só aquele que se apaixonou pela Ana Paula Arósio e pronto. Só. Padre é velho, feio, barrigudo e comilão. Só chega nas casas para comer. Você já viu algum padre nessas novelas aí que você sabe muito bem qual que eu estou falando? Você já viu algum padre celebrando a missa? Quando celebra é só para celebrar um casamento, aquela coisa assim. Porque isso vai entrando no nosso inconsciente e nós vamos dizendo isso. Eu posso até não ser bonito, mas velho eu não sou. Ainda, quero chegar lá. Não tenho barriga, tenho um pouquinho. Mas também não sou comilão e não quero chegar.
Mas é só assim, aquele padre que fala daquele jeito, não levanta a cabeça. Porque eles querem denegrir a imagem da igreja, colocando desta maneira esta imagem. Enquanto que a safadice aparece bonita, forte, exuberante, poderosa, né? E você fica lá assim, olha, é agora. Se está rindo é porque é verdade. Enquanto vamos fazendo isso, criamos a resistência a Deus e essa resistência nos paralisa. A terceira coisa que nos paralisa, que a liturgia nos traz hoje. Primeira leitura. Tem um outro safado aqui chamado Amacias. Começa a leitura dizendo, a leitura do profeta Amós. Naqueles dias, Amacias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, olha o que o Amacias disse ao rei. Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O Amacias vai lá e acusa Amós que estava armando contra o rei. Alguns versículos abaixo, começa dizendo, disse depois Amacias a Amós, aquele que ele tinha condenado, aquele que ele tinha aberto um processo de acusação, depois disse a Amacias a Amós, vidente, sai à procura de refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Responde Amós a Amacias, não sou profeta nem filho de profeta. O Senhor somente me chamou quando eu tangia e me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. Amacias vai lá e fofoca para o rei. E depois vai lá por trás do rei e fofoca do rei para Amós. A fofoca nos paralisa. E quanta gente fofoqueira por aí. Se tem alguma coisa que paralisa o nosso processo de santificação, se tem alguma coisa que paralisa a nossa caminhada rumo ao justo julgamento correto, é a fofoca. É quando nós criamos, agindo de má fé, criamos um ambiente para nós estarmos bem, porque este Amacias era sacerdote de Betel. E Amós, que não era profeta, mas estava profetizando contra todos os erros, inclusive dos sacerdotes. Então ele vai lá, fala mal de Amós para o rei, e depois vai lá em Amós e diz, para de fazer besteira. E Amós, com muita sabedoria, diz, em outras palavras, eu prefiro obedecer a Deus do que ouvir o que você está me dizendo. Quanta fofoca na nossa vida. Disse que me disse, falaram. Esses dias eu vi um posterzinho, um cardzinho, os empregados número 1 do cão. Me disseram, me falaram, fiquei sabendo. E quando isso é dito baixinho, olha, me disseram que não sei o que lá. Fiquei, não sei se é verdade, fiquei sabendo, me dá até uma dor na espinha nessa hora. Porque lá veio o empregado número 1 do cão. Não sei se é verdade, então não fala, desgraçado.
Como esse Amacias, que vai em um, fala mal dele, fala mal de outro, vai no outro e fala mal do um. Me disseram, a fofoca paralisa-nos. Porque o que faz a fofoca? Nos leva a olhar somente para a vida dos outros. Você não tem uma muda de roupa não, para lavar, no lugar de ficar cuidando da vida dos outros? Uma coisa que eu vi também esses dias, e termino dizendo isso. Um padre que estava comendo, essas imagens aí, que padre come, bebe, é barrigudo, feio, velho. O padre estava lá comendo. Aí chegou um rapaz e diz, padre, o senhor não sabe que comer muito faz mal? Aí ele, mas eu não como muito. Não, o senhor come muito sim, não sei o que lá. Aí o padre vai lá e fala, então, eu tive uma tia que morreu com 104 anos. Aí o menininho fala para ele, por que ela comia direito? Não, ela cuidava só da vida dela. Será que nós estamos cuidando da vida dos outros? Porque enquanto estamos preocupados com a vida dos outros, me disseram, me falaram, fiquei sabendo, nós estamos paralisados no caminho que nos leva ao julgamento correto e justo. Por que estamos paralisados? Porque ao invés de olharmos para nós mesmos, nós olhamos para os outros. Porque é muito melhor acusar do que dizer minha culpa, minha máxima culpa. O que te paralisa? É o pecado hoje? Escuta de Jesus hoje, então. Coragem. Os teus pecados estão perdoados. O que te paralisa hoje é a resistência? Porque Deus tem falado a você e você tem resistido a Ele? O que te paralisa hoje? A não olhar para a própria vida e olhar para a vida dos outros? Vamos ficar em pé? Quantas coisas nos paralisam? E muito mais do que nós chegarmos até Jesus e dizer, Jesus, me dê isso. Ele quer nos dar o que nós precisamos. Por isso o julgamento é justo. Aqueles homens levaram aquele paralítico, e claro, sejam os homens que levaram o paralítico, seja o próprio paralítico, sejam os mestres da lei. Queriam ver aquele homem andando. Era o que ele queria, mas não era o que ele precisava. E Jesus quer dar a nós o que nós precisamos. Fecha um pouquinho os teus olhos. E pensa no que você tem pedido a Deus. E diante dos teus pedidos, o que tem te paralisado? O que tem te feito parar neste caminho que te levará um dia ao julgamento correto e justo? Quantas coisas nos paralisam, Senhor? Nos arrancando, nos roubando de nós mesmos. Se é o teu pecado, Jesus pode dizer a você, porque Ele tem poder de perdoar pecados. Os teus pecados estão perdoados. Se o que te paralisa é a tua resistência a Deus, baixe as guardas. Jesus te chama. Jesus te chama criança. Jesus te chama jovem. Jesus te chama casal. Jesus te chama senhor e senhora. Para de resistir a Deus.
colocando inúmeras coisas que você não sabe nem mesmo explicar. Para de resistir. Como se você fosse forte demais. Como se você fosse super-homem, super-mulher. Baixa as guardas. E revela ao Senhor o que te paralisa. E para isso, comece a olhar para a tua vida. Não fique mais olhando para a vida dos outros. Agindo de má fé, agindo com a fofoca. Me disseram, fiquei sabendo. Jesus, vem em nosso auxílio. Repete isso. Jesus, vem em nosso auxílio. Arranca de nós a paralisia. Arranca de nós a paralisia. Porque queremos caminhar. Porque queremos caminhar para o julgamento correto e justo. para o julgamento correto e justo. E chegarmos lá. E chegarmos lá Livres. livres Para amarmos e sermos amados. para amarmos e sermos amados. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Bate no seu peito assim. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, Como este paralítico como este paralítico que trouxe a sua paralisia. que trouxe a sua paralisia. E o Senhor não curou somente a sua paralisia. O Senhor não curou somente a sua paralisia, Mas o Senhor retirou aquilo que causava a paralisia. mas o Senhor retirou aquilo que causava paralisia. Retira, Senhor, Retira, Senhor, o que causa em mim a paralisia. o que causa em mim a paralisia. E faz-me uma pessoa nova. E faz-me uma pessoa nova. E faz-me uma pessoa que caminha para o julgamento. E faz-me uma pessoa que caminha para o julgamento. Ergue os seus braços agora e diz: Senhor, Senhor, eu necessito da tua graça. eu necessito da tua graça. Eu necessito do teu Espírito, Eu necessito do teu Espírito, que é o dínamos, que é o dínamo, que é o motor, que é o motor, que faz com que tudo se movimente. que faz com que tudo se movimente. Se eu estou paralisado, Senhor, Se eu estou paralisado, Senhor, dai-me o teu Espírito. dá-me o teu Espírito. Coloca-me de novo em movimento, Senhor. Coloca-me de novo em movimento, Senhor. Se eu estava paralisado por causa do meu pecado, Se eu estava paralisado por causa do meu pecado, coloca-me em movimento de novo, coloca-me em Senhor. movimento de novo, Senhor. Se eu estava paralisado por causa das minhas Se eu resistências, estava paralisado por causa das minhas resistências, coloca-me em movimento de novo, Senhor. coloca-me em movimento de novo. Se eu estava paralisado por causa da minha fofoca, Se eu estava paralisado por causa da minha fofoca, das minhas ações de má fé, das minhas ações de má fé, pela ação do teu Espírito, pela ação do teu Espírito, coloca-me em movimento de novo, Senhor. coloca-me em movimento de novo. Vem, Senhor. Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. E enche-nos, Espírito. Levanta o teu braço, meu irmão, e canta assim: enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Cante. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma. e minha alma reviverá. Se você sabe, canta. Para o quê? Para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor Jesus. Diante da força do Espírito, não existe paralisia que resista. Então, nesta missa, faça um compromisso com Deus. Não é comigo, nem com nenhuma outra pessoa que está aqui. Se existe em você alguma coisa que te paralisa,
faça um compromisso com Deus de colocar a vida, a sua vida, nas mãos dele. E colocando a sua vida nas mãos dele, deixe que ele mesmo te conduza até o julgamento correto e justo. Para quê? Porque na eternidade é o refrão dessa música: para te adorar, Senhor, para te louvar. É para isso que nós fomos criados, para te adorar. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Só vocês, para te adorar. Para te enche-me, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.